Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo Blazer EV, modelo 100% elétrico que a GM está trazendo para o mercado brasileiro, que a gente imagina que ele vai concorrer aí nesse segmento de crossovers barra SUVs e pelo tamanho que eu estou vendo aqui, provavelmente aí nessa categoria de médio grande. Nesse vídeo aqui nós vamos dar alguns detalhes iniciais do carro, porque ele não está sendo lançado efetivamente agora. Isso aqui é uma Van Premier. Então, algumas informações ainda não estarão disponíveis, mas o que a gente puder já contar, vamos contar já para vocês. Falando aqui da parte dianteira, começando pelo sistema de iluminação totalmente iluminado em LED, né? E você está vendo aqui que ele tem um farol aí do tipo projetor. E o farol alto está dentro desse mesmo projetor. O detalhe é que o carro não tem um farol ativo, o que ele tem é a comutação alta do farol alto de forma automática. A gente também tem aí a iluminação de pisca totalmente em LED. Mas como vocês podem ver, o carro não tem a função do farol auxiliar dianteiro e nem essa função incorporada aqui no bloco de iluminação. Chevrolet informou que esse carro tem um sistema de assistência à condução completo, com sistema de permanência de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. A gente sabe que o carro tem uma câmera ali no para-brisa para ter essas funções. Agora, se o carro tem ou não um radar dianteiro, isso é uma coisa que a gente vai confirmar com o executivo da marca. Para os assistentes de manobra em baixa velocidade, a gente vê que o carro tem um sistema de câmera 360 graus. Então tem uma câmera aqui na frente, duas sob os espelhos laterais e mais uma traseira, que produz imagens aí na tela da central multimídia. Lá atrás tem sensor de estacionamento, mas aqui na frente não possui sensor ultrassônico de estacionamento. Veículo 100% elétrico é sempre uma surpresa quando se abre o capô. Então a gente vai descobrir o que tem aqui. Só que olha só, para abrir o capô desse carro, você puxa duas vezes a alavanca, não tem aquela trava chata que você tem que ficar procurando aí no meio do capô na frente. Levantando o capô, não tem muito acesso aqui, né? É tudo blindado. Então o que você tem disponível aqui é esse bocal para inspeção, aí, até mesmo completar aí o fluido de freio do carro. Você tem aqui também a água do limpador de para-brisa. E aqui não é necessariamente para o usuário, né? Mas está vendo aqui o capacetinho do bombeiro? Se o carro se envolve aí num acidente, o bombeiro vem aqui e aqui você tem um alicate, né? Para cortar esse conjunto aqui, justamente desligar o sistema de alta tensão do carro. Mas olha só, é só isso. O resto só vai ver na concessionária. Um pouco da construção, né? O carro vem com rodas aro 21 polegadas diamantadas em 2 tons. E o pneu é grande, né? 2,75 de largura com perfil 45, inclusive é um pneu específico para veículo 100% elétrico porque tem a indicação. Tem mais, suspensão, né? É totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. E esse carro tem uma coisa que surpreende muito, o entre-eixos é enorme. 3 metros e 9 centímetros de entre-eixos. Então a gente consegue ver que quando você tem um veículo 100% elétrico, por conta de você não ter todas aquelas partes mecânicas do carro, afastar o entre-eixos é uma possibilidade muito boa. E aqui a gente vê exatamente isso. E a porta de carregamento, onde é nesse carro, né? Muita gente pode olhar e falar assim, é na parte traseira. Não, não é. Isso a GM caprichou. É aqui na frente, ó. É essa porção aqui. Inclusive você tem aqui, para apertar um botãozinho, ela faz aí uma abertura elétrica. Aí o que você vai ter aqui é um carregador de corrente alternada, né, AC do tipo 2, que aceita potências de até 22 kW quando você está num trifásico 380. Você vê aqui o L1, L2, L3, o neutro terra e os pinos de controle. E se você for carregar em corrente contínua, aí são 190 kW de potência máxima. Nesse ponto, parabéns para a Chevrolet que trouxe esses recursos de série no carro, né? Carregamento em 22 kW no padrão AC e 190 kW no padrão DC. E para fechar a porta de carregamento, é esse botãozinho aqui, que você aperta aí para fazer o fechamento. Eu vou dizer para vocês que ficou bastante charmosa essa porta. O que vocês acharam? Detalhe muito importante, Blazer EV é um modelo 100% elétrico com tração apenas nas rodas traseiras. Não é tração nem dianteira e nem AWD, somente tração traseira. E aqui atrás você tem um motor síncrono de ímã permanente. Aqui na parte traseira, olha só, esse carro vem numa versão única para o mercado brasileiro, inclusive está aqui a informação da versão
RS. Outra coisa que a gente observa, né? Você tem aí o para-choque pintado em preto, contrastando da cor da carroceria. Essas lanternas traseiras aqui que tem um visual bem diferente dos outros, né? Você vê que ela tem aqui elementos que vão na horizontal, depois desce para baixo, então ela acaba sendo um visual bem mais, digamos assim, inovador em relação ao que a gente costuma ver no mercado. Lanternas totalmente iluminadas em LED. Isso que vocês estão vendo aqui é a iluminação de lanterna. Aí a iluminação de freio aqui em cima e também tem aqui a terceira luz de freio. Iluminação de ré 100% em LED fica aqui na parte de baixo do carro, nesses pontinhos. Agora, e a luz de pisca? Vamos dar uma olhada como é que é? Olha só a luz de pisca do carro. Tá vendo? Ela pisca aí a informação de freio ou de lanterna. Mesma situação que a gente já viu, por exemplo, no Chevrolet Bolt UV. Não tem luz laranja. O que vocês acham disso? Aqui na parte traseira, mostrar para vocês aqui os sensores ultrassônicos de estacionamento, são 4. Além da câmera de ré que fica aqui nessa posição. Uma outra coisa interessante é que a tampa do porta-malas aqui tem acionamento elétrico para acrescentar comodidade. Então você pode abrir pela chave telecomando, o botão lá dentro, o botão pela tampa. Mas olha só, esse carro aqui, se você precisar, você também consegue fazer o fechamento da tampa pela chave de telecomando. Destacando isso, porque tem carros que só pelo botão da tampa. Espaço no porta-malas, declarado pela Chevrolet, 436 litros de capacidade. GM não informou se isso aí é medição em litros líquidos ou VDA. A gente observa que esse carro aqui está sem o tampão. Vamos checar com a GM se realmente ele vem assim ou se vem algum tipo de cobertura aqui. Outra coisa, se você levantar aqui o piso do porta-malas, olha, tem espaço adicional aqui para guardar mais coisas. GM não informou se os 436 é com esse espaço ou somente aqui a parte de cima. Você também tem espaço adicional aqui. Esse anel aqui, né, que você racha no para-choque para eventualmente puxar o carro. E isso que vocês estão vendo aqui é o kit de reparo do pneu, né? É o compressor com selante, porque esse carro aqui não tem step. Aqui por dentro, entre os bancos, tem aqui um descansa-braço, couro acolchoado. Apertou aqui para levantar. Você pode ver que não tem uma outra posição, aquela é a fixa. Aí você tem aqui um porta-objetos bem grande, inclusive com iluminação aqui, ó. Você tá vendo que tem iluminação em LED. Aí você tem aqui uma tomadinha de 12 volts, mais uma porta USB do tipo C para carregamento. Isso que vocês estão vendo é um carregador de celular por indução, inclusive já deixei meu celular aqui carregando. 2 porta-copos, aqui também é um outro porta-objetos, tá vendo? Muito bom para colocar smartphone. E puxando aqui, mais um outro porta-objetos com 2 portas USB do tipo C. Então a gente consegue ver um console que é bastante generoso em matéria de oferta de porta-objetos. E o espelho retrovisor interno? Já vimos essa solução, por exemplo, no Chevrolet Camaro, né? Tem o espelho convencional, mas quando você rebate, olha só, aí ele vira uma tela, né? E se você quiser ajustar essa tela, você pode ajustar aqui em brilho, você pode ajustar aqui para você ter um zoom maior, um zoom menor. Você também consegue subir e descer a imagem, tá vendo? Você faz todos os ajustes aqui por baixo. Bastante tecnologia, né? Tela da central multimídia, a gente vê que ela é uma tela bem grande aqui, né? Ela pega toda essa parte. Não é a mesma tela do motorista, né? Então o motorista tem uma tela, a tela do multimídia é uma outra tela, né? Mas é um conjunto meio que integrado as duas coisas. Aí você vai ter alguns comandos físicos. Aqui a gente vê os comandos do ar-condicionado, né? Ligar e desligar, posição automática, ventilação, desembaçamento máximo, desembaçador traseiro e aqui para você controlar a temperatura, que inclusive é um ar-condicionado digital e automático dupla zona. Outra coisa legal nesse carro, olha só, tem aqui o banco do motorista com 3 níveis de ventilação ou aquecimento, então você tem essa opção aqui, e o do passageiro também, mas além desses botões, vocês podem ver que a gente tem aqui os comandos do ar-condicionado aqui na parte de baixo, que apesar de ser um comando digital, fazendo parte da tela da central multimídia, você vê que é bastante intuitivo. E ainda existe um menu dedicado aqui para as funções de climatização. Então você ainda consegue controlar de forma mais precisa, se você quiser, através desse menu. Uma coisa que foge aí do padrão, né? Esse carro não tem um botão para ligar e desligar, né? Você entra aqui dentro com a chave, simplesmente pisa no pedal de freio, ele já coloca o carro em condição de uso, né? Já liga o veículo. Agora, e se você quiser ficar aqui dentro com o veículo desligado, como é que você faz? Você tem uma quantidade de menus aqui do lado, por exemplo, você vai apertar aqui off, e aí ó, veículo desligado. Então você tem um comando via central multimídia para desativar, ou vamos dizer, desligar manualmente o carro.
E aqui nesse conjunto de comandos você tem mais algumas outras coisas. Imagine que você queira ficar com o carro, mas que ele se desligue automaticamente depois de um tempo. Você tem esse menu aqui, ó, para deixar o veículo ligado por mais 60 minutos, basicamente para deixar o ar-condicionado ativo. Aí você tem esse outro botão aqui, que é aquele One Pedal, né? A gente já viu no Bolt EUV que tinha um botão físico. Agora essa função está aqui na tela da central multimídia. Você tem aqui mais esse outro botão, que quando você aperta, ele vai te abrir mais controles do carro aqui na tela da central multimídia, que são aquelas coisas mais importantes, né? Luz do teto, travamento do vidro elétrico, câmera, controle de tração, ó. A função do farol alto automático, se você quer ou não os sensores de estacionamento. E você ainda tem aqui a opção de ver mais controles. Então você vê que o menu, a utilização é bastante simples. Mas e o farol? Esse carro não tem o botão tradicional de farol. Também está aqui, ó. Apertou aqui, você tem a opção de desligar o farol, automático, luz de lanterna, ou se você quer o farol baixo ligado. Então você vê que tem algumas coisas aqui que são efetivamente diferentes. Também temos aqui de série um teto solar panorâmico, né? Os controles são feitos aqui por essa parte. Então você pode, por exemplo, fazer a abertura só da veneziana. Você vê que o teto solar, ele vai até bem lá na parte de trás, né? Tem uma barra aqui no meio, porque a parte dianteira abre basculando. Você também tem a possibilidade, né, de fazer a abertura da parte dianteira. Então a gente vê um teto solar panorâmico bastante bonito nesse carro. Parte do acabamento aqui dentro é interessante. Então você tem um banco aqui que tem um material que parece alcântara aqui no meio, microperfurado. Afinal ele tem um sistema de ventilação, um pouquinho de couro aqui nas laterais, né? Aí você volta até a alcântara e tem até mesmo tecido, né? Então você tem uma mescla de coisas aqui, com um detalhe em vermelho, em tom de cinza. Inclusive o banco do passageiro da frente tem alguns ajustes elétricos, não são todos iguais os do motorista. Então você vai ter aí a altura, distância, inclinação do encosto e também o lombar. Aí não tem a inclinação do assento, por exemplo. Posição do motorista, né? Você vê uma porta bem bonita. Aqui na parte superior parece um material de couro acolchoado, aqui também nós temos couro, aqui a gente tem tecido, plástico duro é só aqui na parte baixa, inclusive ó, sistema de som assinado pela Bose. Mas uma coisa aí que já me estranhou, né? Simples toque para abertura e fechamento só no vidro do motorista. Os outros não tem, né? Controle dos espelhos com a função de rebatimento. Tem aqui duas posições de memória para o motorista. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, não é carbono, tá? Isso aqui parece carbono, bem bonito, mas não é carbono, carbono de verdade. E aqui no motorista, você vê os ajustes elétricos, incluindo aqui a questão da inclinação do assento, além da altura, distância e até mesmo a inclinação com ajuste lombar. Volante, motorista aqui, você tem ajuste de profundidade e ajuste de altura, mas e o cinto de segurança? Também tem ajuste de altura e a posição que você encontra aqui é bastante confortável. Aqui do lado, normalmente nos carros, você tem o botão do farol, né? Não é aqui. Então aqui você tem aqui o freio de estacionamento, o sistema de permanência de faixa, função auto-hold e o controle de brilho aí do painel, né? Porque o botão de controle do farol, ele tá lá na tela da central multimídia. Uma coisa bem legal aqui no Blazer EV, que inclusive a gente já viu no Chevrolet Bolt EUV, no Bolt EV, que eu sempre gostei. É esse pedal shift aqui somente do lado esquerdo, tá vendo, ó? Ele tem aqui a indicaçãozinha da bateria. Sabe por quê, pessoal? Esse aqui é aquela função que quando você quer aplicar, digamos, a função do One Pedal, sem ter que deixar ela permanentemente ligada, você está dirigindo o carro, você quer aplicar um pouco de regeneração e um pouco de frenagem no carro. Você vem aqui e aperta a alavanquinha, né? Então, da hora que você solta, volta ao normal. Então você controla o momento que você quer utilizar isso. Acho uma solução bem inteligente da Chevrolet. E o banco traseiro? Bom, mais de 3 metros no entre-eixos, né? Então, do joelho ao encosto do banco, que eu coloquei lá de forma confortável para eu sentar, olha aí, mais de um palmo aberto, né? A movimentação de pés aqui atrás é bastante generosa. Outra coisa que chama atenção, assoalho traseiro totalmente plano, então quem vai aqui na 5ª posição também vai com bom conforto. A gente tem aqui no banco traseiro também aí, o descansa-braço com 2 porta-latas. E uma coisa que eu observei aqui, além do acabamento do banco, seguir a mesma linha que a gente tem lá na frente, acabamento de porta também, ó. Se a gente dá uma olhada na porta, não é aquela porta meia boca, não, segue o mesmo princípio lá da frente. E aí, olha só, aqui o encosto, você tem 2 níveis. Então você tem esse nível aqui um pouco mais inclinado e esse nível aqui mais deitado, né? Então você vê que você consegue achar uma posição aqui bastante confortável para sentar. Também tem saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, mas não tem controle independente,
O que você consegue fazer é fechar a saída, abrir ou direcionar. E aí mais duas portas USB do tipo C para carregamento. E olha só, 3 níveis de aquecimento do banco traseiro, né? Vai fazer diferença para aquelas regiões mais frias do Brasil, até mesmo o sudeste aqui no inverno, mas norte e nordeste não vai usar muito isso, né? Sabe aqueles carros que tem a proteção na lateral da porta para evitar que essa região aqui fique suja quando você anda numa estrada de terra? E aí no momento que você vai sair do carro, eventualmente você bate aqui a perna, ou a mulher está com um vestido, e aí não tem perigo de sujar? Aqui a GM quase acertou. Por que quase acertou? Toda essa região que você está vendo aqui, ó, tem a borracha, essa região superior ela vai ficar protegida. Então se você andar na terra, não vai ter perigo em encostar aqui a perna, porque não vai sujar. Mas por que quase? Tá vendo essa partezinha aqui embaixo? Esse detalhezinho, ó, vou fechar a porta para vocês verem. Tá vendo? Então, esse pedacinho aqui embaixo, se tiver sujo de terra e dependendo da forma que você for sair, pode até ser que suje um pouquinho, mas a parte maior e principal aqui, pelo menos, fica protegida. Hora da gente dar uma volta aqui na Blazer EV só para ter uma ideia de como é que é, né? Estamos aqui no Autódromo da Capoava. Bom, primeira coisa, painel à frente do motorista. Você está vendo aqui que a gente tem uma exibição de tela. Apertou o botão aqui no volante, vai para outra exibição ali com indicação de potência, velocímetro, bateria. Um mapa de GPS totalmente expandido aí na tela, mais a informação ali da parte elétrica do carro. E por fim aqui a tela de sistema de assistência à condução. Então, para nossa, e aí tem mais essa daqui também, que é uma tela com menos informações. Então você tem várias opções aqui. Eu vou colocar nessa aqui que dá para ver muito bem aí os indicadores de potência do carro. Bom, o autódromo agora está bem tranquilinho. Vamos primeiro dar uma volta de boa, só para a gente ter uma ideia de como é que é o carro. Primeira coisa que eu já vou dizer para vocês, está se mostrando um carro suave. Então não é aquela suspensão arisca, pelo contrário, você vê aqui que é uma suspensão mais macia, né? Inclusive aqui o Autódromo da Capoava tem um asfalto muito bom, então não é um asfalto desnivelado. Então como é que a gente faz passar essa suspensão, é isso mesmo? Vamos passar em cima da zebra, né? Vamos lá, vamos ver. E olha, mesmo passando em cima da zebra, vamos ver? Você percebe que o carro é bastante suave. Então você vê que tem uma suspensão aqui trabalhada efetivamente para conforto. Mais uma zebrinha aqui para a gente ver. Essas zebrinhas, quando você passa com um carro mais esportivo aqui na Capoava, eu já passei com outros, você sente bastante elas, e aqui você sente muito pouco. Só o isolamento acústico que eu esperava um pouquinho mais. Vamos conferir, ó. Tá vendo? Então, o isolamento acústico eu acredito que poderia ser aqui um pouquinho melhor. Bom, direção. Estou usando o modo normal do carro. Então, a direção está bastante leve. Você percebe que o modelo tende a ser bastante suave, mas e inclinação de carroceria? Forçar um pouquinho mais? Não inclina tanto não. Não é aquele carro super firme aí como alguns modelos esportivos, mas não chega a ser aquela suspensão que você, a hora que de repente faz aí uma curva, você sente aquela inclinada da suspensão. Não, ele tem aí um conjunto que eu diria mediano, tá? Nem muito esportivo, nem muito molengão. E como é que é o desempenho? Bom, para o desempenho, a gente tem aquela reta ali que passa na frente dos boxes. Eu vou mudar o carro aqui para o modo esportivo. Ó, eu já notei que só de colocar no modo esportivo o pedal do acelerador já ficou mais sensível, né? Então, você coloca no esportivo, o carro já dá um pulinho. Por quê? Porque você já tem uma cartografia diferente aí no pedal do acelerador. Então, vamos alinhar ali na reta e vamos acelerar tudo para ver como é que o carro se comporta. Até agora muito bom. Agora acelerando tudo aqui numa das retas. É bom. Não é assim impressionante, como a gente já viu em alguns outros modelos 100% elétricos. É bom, não é ruim. Vamos ver aqui agora. Vamos acelerar um pouco mais aqui. Olha, eu achei bastante ok, tá? Poderia ser um pouquinho melhor? Talvez, considerando a faixa de preço que esse carro vai ter, mas ó,
Você vê que ele responde bem. A parte do freio dele também é muito boa. Você percebe que é um carro bastante na mão, muito silencioso quando você está no piso bom. Apenas quando você vai na zebra é que aí você escuta um pouco mais de barulhinho, mas no modo normal de condução ele é bastante silencioso. É só na zebrinha mesmo que aí o barulhinho fica um pouquinho maior, ó. Vamos ver o barulhinho aqui. Mas no geral, o carro tem um pacote muito interessante. Dirigibilidade é agradável, posição ao dirigir também não tenho nenhuma queixa. Algumas coisinhas que poderiam melhorar? Sim, o carro poderia ter, por exemplo, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros. Não tem. O carro poderia ter um sensor de estacionamento dianteiro? Poderia. Não tem. Tem câmera 360 graus, mas não tem um sensor dianteiro. Mas não é nada que invalide aí o projeto ou o produto. Agora, é realmente esperar para ver o que a Chevrolet vai fazer em matéria de posicionamento de preço. Bom, pessoal, agora estou aqui com o executivo da Chevrolet, Paulo Santos. Qual que é o seu cargo, Paulo? Sou gerente de marketing de produto para os veículos elétricos. Bom, o Paulo já esteve várias vezes com a gente, em outros vídeos, já deu várias entrevistas. Mas vamos lá, Paulo. A gente tem algumas coisas diferentes aqui na Central e eu queria começar por aqui. Como é que é o sistema operacional? Agora vocês têm o Google aqui dentro. Exato. Então a Blazer agora ela traz o Google Built-in, né, aí integrado com o sistema do carro. Dentre as várias funções, uma delas é o Google Play Store, onde você tem mais aproximadamente 70 aplicativos liberados hoje. A gente entende que isso é uma evolução, o Google pode estar liberando mais aplicativos futuramente. Grande parte deles hoje, audiobooks, aplicativos de música, áudio, navegação, encontrar locais de carregamento. Então, tudo isso instalado de maneira nativa, já diretamente na central multimídia do carro. Os mais legais, pelo que eu vi, eles estão aqui, né? Então, assim, PlugShare, que é uma coisa que todo mundo usa, Amazon Exato. Music, que está fazendo sucesso aí no mercado, o pessoal também está começando a usar bastante, Google Play Livros, algumas pessoas usam isso aqui também. A gente tem vários de áudio aqui, né? Aplicativos de podcast, como eu estou vendo. O Waze está aqui também, que é um aplicativo que o pessoal vai usar bastante. Tem de clima, SoundCloud. Então, quer dizer, Deezer, os mais legais já estão aqui, né? Sim, os mais utilizados eles já estão liberados e o que a gente quer é continuar evoluindo aí para mais aplicativos aí, que principalmente que o mercado brasileiro demanda. Agora, pessoal, outra coisa também que eu achei muito legal, que o Paulo fez questão da gente destacar aqui em vídeo, é que o Maps, ele está totalmente integrado ao carro, né? Sim, isso também é uma outra grande vantagem, porque diferente do espelhamento do celular, a gente não ia conseguir usar completamente a tela aí de quase 18 polegadas. Então, a experiência que você tem já com o carro, com o mapa embarcado, ela é mais rica visualmente, e além disso, você consegue, por exemplo, ter o mapa não só na tela multimídia 17, mas você também consegue tê-la na sua central digital, no cockpit digital, na tela de 11, e ela também o mapa está totalmente integrado com as informações do veículo. Então, por exemplo, quando você traçar uma rota, o Google ele entende quanto que você tem de autonomia e se for necessário você parar para recarregar, ele já vai também indicar algum ponto de carregamento na rota traçada. Inclusive, então, tudo isso já está mais integrado com o veículo. Com todas as indicações de trânsito em tempo real, né? Tempo real. Dizem que a marginal em São Paulo hoje está ótima como sempre, exato. né? Então, você também já tem ele conectado, ele traz um mapa online com as informações real time. Bom, então, assim, e sem recortar a tela. Então, aqui nós não temos mais Android Auto e Apple CarPlay. A gente tem que usar o sistema embarcado do carro. Isso, você já tem todos os aplicativos nativos dentro dele. Agora, pessoal, tem mais coisa legal aqui. E aí, uma que eu achei muito interessante. A gente tem aqui o menu configurações, veículo, motorista iniciante. A gente vai criar um ping aqui só para criar inicialmente. Fala um pouco desse motorista iniciante pra gente, Paulo. Vamos lá, o motorista iniciante foi uma configuração aí que surgiu, principalmente para uma demanda aí do mercado americano, mas a gente acaba também aproveitando e disponibilizando ela aqui, que é para os pais ou para alguma outra pessoa ter um pouco mais de controle de como o carro está sendo utilizado. Então, a partir dela, você consegue limitar algumas funções, por exemplo, você não consegue sair do modo parking se você não afivelar o cinto de segurança. Você escolhe aqui, né, o que você quer. Exato. Então, por exemplo, um motorista iniciante, mais desinformado, fala, não vou usar o cinto.
Não, você já consegue, né, limitar isso para o carro só partir. Ou, por exemplo, limite de volume do áudio, para também não ficar desatento com o volume no último, com o som, aí usando o Spotify integrado no Limitar a carro, velocidade. com o som Bose também. Então, não, quero que ele se mantenha mais atento ao trânsito, vou limitar o volume do áudio. Ou também alerta de velocidade, então, assim, para limitar assim, quanto que ele está andando. Você até escolhe. Você escolhe, você determina a velocidade e isso, toda vez que ele passar daquela velocidade, ele vai receber um alerta. Agora aqui é que é mais legal, né? Que tem aqui um relatório. Um relatório. Então você consegue Pessoal, ver. olha que legal esse relatório, né? Então ele diz assim, o motorista iniciante, né? O quanto ele dirigiu, a velocidade máxima que ele chegou, os alertas de excesso de velocidade que você programou. Exato. Quantas foram as acelerações máximas que deu o pé embaixo, se o carro teve alerta de colisão dianteira, frenagem de emergência automática, quer dizer, o cara tá no celular. Ou seja, indica que provavelmente ele estava distraído, ou vendo a rede social, ou mandando mensagem, texto, então, né, com o celular teve uma frenagem, vai estar registrado aqui. Exato. Tanto para frente quanto para trás, né? Frenagem automática em ré, se usou o controle de tração, sistema antitravamento, se ele usou o ABS e se ficou colado no carro da frente. É isso aí. Então, quer dizer, o pai sabe tudo. O pai sabe tudo. Olha que inteligente que é esse sistema. E tudo acessado por senha. Então, o filho vai querer pegar o carro. Não, eu vou desabilitar tudo que, né, a não consegue. Você tem uma senha, essa tela, essa função só é acessada através desse código. E o dono do carro, ele programa a chave, né? Quer dizer, essas funções são indexadas à chave, são, isso? Também. Então, quer dizer, não tem como burlar o sistema. Não tem. Apenas entrando na tela com acesso e desabilitando antes. Pessoal, isso é sensacional nesse carro, quando você tem que emprestar o carro para alguém e não quer ter surpresa. Outra coisa que eu também achei muito legal é você poder personalizar o ambiente do carro, né? Exato. Então, a gente, nas saídas de ar, são 5 saídas de ar esperadas aí no formato de turbina do Camaro. A gente tem iluminação em LED, você pode configurar com 26 tonalidades diferentes, você também pode controlar a intensidade da luz mais forte ou mais fraco, e aí você cria ali um ambiente, um mood de acordo com a sua personalidade, uma cor mais fria ou mais quente. Deixa o carro no clima. Deixa o carro no clima. Literalmente deixa o carro no clima. Outra coisa, pessoal, todo mundo já viu o carro com modo de condução, né? Então aqui tem um normal, tem um esportivo, tem um neve e gelo. Aqui no Brasil é aqueles pisos mais escorregadinhos, né? Paralelepípedo molhado. Uma chuva, uma coisa assim. Isso aí. Mas o meu modo, uma coisa que eu achei muito legal aqui, é que você personaliza o modo do jeito que você quer, né, Paulo? Você personaliza, é isso mesmo. Então, assim, isso é uma das vantagens da plataforma Ultium baseada em software, porque muitas das funções a gente consegue aí reprogramá-las tudo através de maneira eletrônica. Então, você consegue a parte de direção, ou seja, o volante, a resposta do freio, a sensação de aceleração, se você quer normal ou mais esportivo, o tempo de resposta do carro, o som do motor, né? Que é emulado, exato, porque o elétrico não tem barulho de motor, mas aqui você consegue escolher um som mais baixo ou mais forte, né? Então, tudo isso você personaliza aí da maneira como você preferir. Deixa o carro como você quer. Então, quer dizer, pode deixar um acelerador mais sensível e um freio menos. Quer dizer, você deixa do jeito que você realmente quer. Isso. Inclusive, o One Pedal você também consegue... Que é aqui do lado. Que é aí do lado, você consegue também definir o nível. Se você quer mais forte ou menos forte, né? A gente vê que eram as primeiras gerações, a frenagem do One Pedal, ele vinha com um nível só definido pela montadora. E a gente via sempre um comentário. É forte demais, é fraco demais. Agora a gente acabou com isso, o cliente ele define a maneira como ele prefere. Altamente personalizável o carro. Agora, outras coisas que me chamaram a atenção na parte de assistências, né, de segurança, a gente tem aqui um carro efetivamente completo nas assistências, né? Exato. Cada vez mais a Chevrolet a gente foi incorporando mais sensores e alertas para auxiliar. Fazer uma pergunta aqui para o Paulo, porque é ele que vai responder essas dúvidas para a gente. Na minha apresentação eu mostrei a câmera de assistência aqui na frente, mas a gente não conseguiu identificar o radar. Tem radar lá na frente? O radar sim. Tá? Na frente a gente tem a câmera em conjunto com o radar, fazendo todo esse monitoramento para ajudar nos alertas ou frenagem de emergência, caso for necessário ao motorista. E lá atrás também tem radar? Atrás, radar. Tem radar. Então, pessoal, olha só. Então, ele vai ter frenagem de emergência automática, frenagem com detecção dianteira de pedestres. Então, quer dizer, pedestres e ciclistas ele identifica e freia. Sim. Então, ou seja, você está passando, por exemplo,
um pedestre ali cruzando, passando na sua frente, um ciclista, se ele vê que vai ter uma colisão, ele alerta, primeiramente com um bip e um símbolo luminoso no cluster digital. Se você não tomar nenhuma ação, ele vê que vai ter uma colisão iminente, ele freia o veículo por você. Muito legal. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é alerta de ciclista lateral. Conta pra gente como é que é isso, Paulo. Isso é um sistema novo, né, na nossa linha Chevrolet. Ele é um alerta onde, quando você tiver com um carro parado, né, ou também ligado, mas o objetivo dele é principalmente no desembarque, né, do veículo, seja para o passageiro ou pro motorista. Se ele identificar que tem um ciclista ali passando na lateral, ele vai te indicar no sinal luminoso, tanto no espelho retrovisor, no painel e também com a vibração no banco. Então, para evitar um acidente aí com um ciclista. Muito legal, pessoal. Isso foi muito bem pensado no carro. Agora, você falou de uma outra coisa que tem um ponto cego diferente. Como é que é o ponto cego diferente desse carro? Hoje a gente está muito acostumado com o alerta de ponto cego quando a gente vai, né, ali fazer uma manobra de trocar de faixa. O carro identifica através de um sinal luminoso no espelho retrovisor que tem um carro ali no seu ponto cego para você tomar cuidado, né, antes de fazer manobra. A gente foi além e, se mesmo assim ele emitiu o alerta e você, por alguma distração, fez a troca de faixa intencionalmente e ele identificar que vai ter uma colisão iminente, ele volta e corrige o seu trajeto para evitar a batida. Sobre o volante, mais ou menos como ele faz o sistema de permanência de faixa. Sim, exatamente. Com uma correção leve, logicamente, o motorista ainda tem o controle intencional, né, do que ele quer fazer, né, com o volante. Bom, pessoal, essa central multimídia, ela tem muito mais coisas. Claro que a gente vai ter oportunidade de, no futuro, fazer uma matéria de avaliação completa, que nem aquelas que já estão no canal, mas aqui você tem a central multimídia mais avançada que a Chevrolet disponibiliza num carro no mercado brasileiro. Isso, exato. Hoje a nossa central mais completa, ela é o sistema que está totalmente integrado, né, já com o veículo. A partir desse momento, a gente não tem mais, você não depende mais de um espelhamento, né, de um celular, independente do sistema operacional. Tudo já integrado, você faz um onboarding de uma única vez com a sua conta, né, do Google, abaixa todos os aplicativos, já tem tudo integrado com a rede de dados do próprio veículo. Para a gente fechar essa parte aqui, pessoal, o carro, como vocês já viram em vários carros da Chevrolet, eu já fiz várias matérias a respeito disso, ele também vem com uma linha embarcada da Claro, onde você consegue distribuir o Wi-Fi aqui dentro, inclusive com uma novidade, né, que agora fica mais fácil se conectar na rede do carro, né? Exato, então você pode compartilhar o seu Wi-Fi do carro com outros usuários, né, e antes você tinha que digitar o usuário e a senha. Agora não mais, você aponta aí a câmera para o QR Code e ele já faz o login automaticamente, muito mais prático. Bom, e aqui nós temos o aplicativo, né, o My Chevrolet. Inclusive, pessoal, olha, se vocês quiserem saber mais sobre o My Chevrolet desse carro, recentemente a gente fez uma matéria de longa duração com o Chevrolet Bolt EUV e lá a gente tem um vídeo que a gente colocou detalhadamente as funções do My Chevrolet, que são as mesmas aqui, né? Sim, são as mesmas, com destaque aí para as últimas, esse ano a gente teve uma atualização, né, do aplicativo, onde a gente incorporou principalmente funções focadas nos veículos elétricos, onde você consegue programar, planejar a sua rota para ele traçar, né, baseado na autonomia que você tem e indicar já carregadores na sua rota, e também você consegue mapear ali o máximo, né, se você quer ir para uma cidade, você já vê no mapa o limite que você consegue ou ir, ou também se você já quer uma viagem de ida e volta, ele já consegue também traçar um raio de maneira bem visual ali para você se planejar baseado na autonomia que você tem. Tudo isso no aplicativo, como vocês estão vendo, pessoal, o Blazer EV chega como o carro mais inteligente e tecnológico na história da Chevrolet no mercado brasileiro. Agora o Paulo vai responder algumas questões mais polêmicas que envolvem aqui o Blazer EV. E a primeira delas, bom, Paulo, a gente sabe que esse carro lá fora tem a disponibilidade de tração integral e vocês estão trazendo para o Brasil só tração traseira. Por quê? Vamos lá. Bom, a Blazer está desenvolvida na plataforma Ultium, onde a gente tem inúmeras configurações de motores e baterias, né? E a configuração que a gente entendeu baseado em até pesquisas dos consumidores, que a Rear Wheel Drive, a traseira, era que atender melhor a gente, porque ela, dentro do line-up, ela é a que tem a maior autonomia e maior potência, né? Ela tem mais potência que a da AWD. Então, como que funciona hoje? A Ultium, ela tem algumas configurações que, lá fora, a gente tem uma versão
a WD, que é um motor frontal dianteiro com um motor auxiliar traseiro. Então, seria um e-all drive, não um full all drive, que dá aproximadamente uns 290 cavalos de potência. Que tem menos que esse. Que tem menos do que esse. Que é quanto aqui? Aqui 347. Então o motor traseiro, né, o motor traseiro, né, no rear drive, ele tem mais potência do que a combinação do e-all drive. E a gente tem uma outra configuração que seria o motor full tração dianteiro mais o motor full traseiro, que aí daria mais de 500 cavalos de potência, que é o que está disponível apenas para a versão SS, que nem lá fora foi lançado ainda. Ah, então pessoal, a gente tem aqui no Brasil a versão com melhor desempenho, apesar de ser só tração traseira. Bom, essa plataforma Ultium, né, nesse carro aqui, são 12 módulos de bateria, cada módulo com 24 células, trabalhando aí com uma rede de 400 volts. Mas aí vem aquela pergunta, né, se der um problema aqui na bateria. Duas perguntas, na verdade, dentro de uma só. Primeiro, tem como fazer manutenção parcial da bateria aqui no Brasil? E segunda pergunta, como é a garantia do carro e da bateria? Vamos lá. Bom, sim, tecnicamente a plataforma, né, de baterias ela foi desenvolvida para que a gente consiga fazer a reparabilidade dos módulos e da célula. Então a Ultium ela tem todo um sistema de gerenciamento wireless bastante moderno, onde a gente consegue monitorar especificamente cada célula de bateria, identificar se ela tem algum problema, se ela está com alguma disfunção ali de superaquecimento, e a gente consegue atuar diretamente naquela célula, identificando a posição e o módulo. Então tecnicamente sim, é possível a reparabilidade dela. E a garantia? E a garantia do veículo 3 anos e da bateria 8 anos. Então, como vocês estão vendo, pessoal, não tem aquela história de algumas marcas de trocar a bateria inteira. Vocês viram aí no vídeo duas coisas a respeito do porta-malas, né? Que o carro que eu filmei estava sem o tampão e também que existia um espaço adicional. E aí ficou a dúvida, né? Se o número declarado do espaço do porta-malas incluía esse espaço. Então, vamos por partes. Aquele espaço adicional faz parte do número ou não? Não, o número de 436 litros é apenas do compartimento e aquele espaço é um espaço adicional ali onde você consegue colocar umas 2 mochilas extras ali junto em adição à capacidade do porta-malas. Então, são 436 só no espaço do porta-malas, mais aquele adicional. E aí, eu não vi tampão, como é que fica essa história? O tampão ele é disponibilizado via acessório que já vai fazer parte do veículo. Esclarecidos esses dois pontos. Mas quem tem dinheiro para comprar um carro desses, possivelmente vai ter aí uma moto ou um jet ski, né, Paulo? E aí eu pergunto, a gente sabe que tem vários veículos 100% elétricos no mercado brasileiro que não pode colocar engate. Se colocar engate, adeus garantia. E aqui, como é que vai ser? A Blazer sim vai ter o engate, a gente está desenvolvendo aí para em breve, isso está disponível nas nossas listas de acessórios aí homologados, onde vai ter um engate certificado aqui para o Brasil, para você aí colocar o apoio de moto ou de bike, enfim, para atender de acordo com a necessidade do proprietário. Olha aí, vai aceitar engate. Agora, se é um veículo 100% elétrico, e como eu já disse várias vezes no canal, quem tem veículo 100% elétrico tem que ter onde carregar o carro, ponto, parágrafo, não tem discussão. Para ter carro elétrico tem que ser assim. Mas a GM já andou pensando para resolver a vida do cliente. O carro já virá com carregadores? Já, Jorge, a gente já vai além do carregador do Corte 7 emergencial mais lento. Esse é o pequenininho portátil. Esse é o pequenininho portátil que já vem incluso tradicionalmente já junto com já vinha com o Bolt, a Blazer continua vindo com ele. Além desse carregador, a gente vai disponibilizar mais um. E o interessante é que a gente vai dar flexibilidade para o consumidor. Então ele pode optar ou por um wall charger da WEG, né, com potência aí de até 22 kW, onde ele vai instalar ali na parede, ou ele pode optar também por um carregador portátil rápido de até 7 kW, onde aí ele também faz a instalação, o ponto de tomada industrial, onde ele vai ter também aí uma recarga rápida. Bom, pessoal, o carregador de parede da WEG, vocês já estão cansados de saber qual que é, né? É o VMOB Parking sem display, que você monta aí num sistema ou trifásico 220 ou trifásico 380, se você estiver numa região que precisa de um transformador elevador, que vai entregar até 22 kW, que é uma potência que esse carro aqui aceita no padrão de corrente alternada. E para a gente fechar esse vídeo, você deve estar perguntando a questão do preço. Pois bem, a GM não informou isso nesse momento, porque esse aqui é um pré-lançamento do modelo, tá? Então esse preço será divulgado no futuro.
Minha expectativa, GM não falou nada a respeito disso, é que esse carro deva custar entre 400 e 500 mil reais. Vamos ver se na prática será exatamente isso. Outra coisa, é bastante certo que não será toda a rede Chevrolet que vai vender esse carro. A gente já viu lá no Chevrolet Bolt EV e no EUV, que são algumas concessionárias que venderão esse modelo 100% elétrico. Mas isso a GM também está definindo para, no momento oficial de lançamento desse carro, que será aí pelo mês de setembro de 2024, todas essas informações estarão disponíveis. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.